Às vezes eu fico me questionando sobre se o que eu tô vendo é realmente do tamanho que eu estou vendo. Às vezes eu percebo que sim. Às vezes eu percebo que realmente aquilo que eu tô vendo tem um peso pra mim. E às vezes eu percebo que eu tô aumentando um pouco a história aqui na minha cabeça. E aí eu me pergunto por quê? Se aumentar a história me gera mais sofrimento, sabe? Eu faço isso. E aí eu fico me analisando. E às vezes eu percebo que eu fico revivendo situações que já passaram, sabe? E aí eu também me questiono, eu tô revivendo tudo isso, me lembrando tudo isso, porque esse é um recurso que eu tô usando para elaborar, para aceitar, ou tem alguma coisa nesse sofrimento que de alguma maneira me alimenta? Olha que eu já me peguei me alimentando de sofrimento. E quando eu não sei a resposta, porque às vezes a gente fica tão confusa que a gente não tem essa resposta, a gente não sabe, não consegue ter clareza sobre isso. Aí eu simplesmente silencio e fico observando os meus pensamentos. Fico buscando o que tem por trás. Às vezes esse processo demora dias. E se alguém não consegue fazer isso, significa apenas que às vezes essa pessoa precisa de ajuda, de um psicólogo ou de qualquer terapia com a qual ela se identifique. Porque isso são recursos internos. E às vezes a gente não tem esse recurso. E tá tudo bem. Eu não sou o melhor ou pior que alguém porque eu tenho ou não tenho um recurso para lidar com uma situação. Eu vou buscar ajuda. Mesmo assim, eu permaneço nesse processo, nesse diálogo interno. Eu não aceito o que essas vozes na minha cabeça ficam dizendo de maneira involuntária, e muitas vezes eu percebo que é muito mais a parte emocional, muito mais a minha criança interior. Eu já começo a olhar de maneira mais crítica para esses pensamentos. Ei, Naná, olha só. Você tem certeza que foi tudo tão intenso assim? Eu só tô dizendo que muitas vezes aqui dentro da gente a gente aumenta muito as coisas. Só que quando a gente entra nesse lugar, a gente se sente muito, muito mal. E eu tô vendo você se sentir muito, muito mal há dias e dias e dias. Então a gente precisa perceber se realmente tudo isso teve toda essa proporção ou se de alguma forma a gente aumenta tudo isso. Será que de alguma maneira a gente se sente confortável dentro do desconforto que todas essas lembranças trazem? Sabe, às vezes a gente faz alguma coisa para alguém de bom e a gente fica esperando o retorno dessa boa ação dessa pessoa e às vezes não vem dessa pessoa. Mas se a gente olhar a vida de uma forma geral, a gente vai perceber que da mesma maneira que muitas vezes a gente foi prejudicada, muitas vezes também a gente foi privilegiada, beneficiada, abençoada em diversas situações. Olha, reviver significa viver tudo de novo.
Então, por que é que a gente se sente confortável em ficar tanto tempo revivendo tudo isso, lembrando com detalhes o que foi feito, o que fizeram, o quanto doeu, o quanto magoou, o quanto foi ruim? Sabe, você pode falar e também se expressar, mas tudo tem limite. E tem horas que dentro dessas lamentações a gente acaba sendo injusta com a própria vida, que também nos deu muitas coisas boas, muitas pessoas boas, muita coisa legal aconteceu. Por que que a gente só relembra e só fica martelando naquilo que foi ruim? Que prazer é esse que de repente a gente sente de ficar se machucando? A gente não pode se acostumar com o que é ruim. A gente não pode achar que o que é ruim é normal. Normal é a gente ficar bem. Normal é a gente se sentir confortável durante o nosso dia. É a gente ficar em paz. É a gente se sentir bem aqui nesse mundo. Não é normal a gente ficar remoendo o passado e sentindo dor por isso. E parece que a gente se acostuma com isso. E eu não quero deixar isso acontecer. E eu quero que você olhe para mim e me diga no que eu posso te ajudar para a gente se sentir melhor com relação a tudo isso. Então sim, a gente pode ser criança de uma maneira saudável. E saiba que você pode não estar sempre certa. Você pode estar errada também. E aí você não consegue enxergar que você está errada. E fica se escondendo atrás desse drama. É isso. Às vezes você faz drama. E se você olhar para isso e conseguir reconhecer, a gente vai ter muito mais oportunidade de crescer. Eu sei que tem coisas que doem, e elas doem mesmo, elas são legítimas e elas precisam ser respeitadas, inclusive por nós mesmos. Mas tem horas que não, tem horas que se aumenta aí o pavão e aumenta muito. É que eu preciso de atenção. Tá bom, e eu tô disposta a te dar, mas pode ser de um jeito muito legal, pode ser a gente conversando sobre como melhorar tudo isso, como ter mais paz aqui nesse mundo e não necessariamente sentindo dor e revivendo tudo isso. Pode ser construtivo e assim a gente se conhece mais e mais e mais. É bom isso.